A poeira do deserto dançava no vento quente da tarde. Uma mulher parada no meio do nada, vestido rasgado, barra manchada de vermelho escuro. Ela segurava uma carta amassada contra o peito. O fazendeiro estendeu o cobertor, devagar, como quem oferece paz a um animal ferido. Ela olhou para ele e as lágrimas vieram. Eu mereço a dor. Ele congelou. O cobertor caiu da mão dele, e naquele instante o passado voltou como um fantasma que nunca tinha partido. Antes de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve agora. Porque eu conheço o jogo. Você vai assistir até o final, vai curtir e vai esquecer de se inscrever. Então já resolve isso agora e bora pro vídeo. O rancho de Thomas Callahan ficava no fim do mundo, onde a terra era seca e o silêncio pesava mais que qualquer palavra. Ele tinha construído aquilo com as próprias mãos, tábua por tábua, cerca por cerca, depois que o irmão partiu e nunca mais voltou. Depois que ela partiu com ele. Isso fazia 15 anos de sol batendo na testa, de noites em claro, de perguntas sem resposta. Thomas aprendeu a viver com o vazio, como se aprende a viver com uma cicatriz que nunca some. Você sabe que ela tá ali, mas finge que não dói mais. Era fim de tarde quando ele viu a silhueta no horizonte. Uma mulher, sozinha, andando devagar, como se cada passo custasse mais do que o anterior. Thomas largou o machado, limpou o suor da testa e foi até a varanda. O coração bateu diferente. Não era medo, era algo pior. Era reconhecimento. Ela se aproximou e ele viu o vestido rasgado, a poeira grudada na pele. A barra manchada de algo que já tinha secado fazia tempo. Ela não olhava para ele, só caminhava. Quando chegou perto o suficiente, parou. Tirou uma carta amassada do bolso e segurou contra o peito, como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha de pé. Não quero comida, ela disse, a voz rouca, jeitos quebrada. Nem abrigo, só um lugar para esperar. Thomas franziu a testa. Esperar o quê? Ela finalmente levantou os olhos. E foi como se o chão se abrisse embaixo dele. Aqueles olhos. Ele conhecia aqueles olhos. Tinha visto aqueles olhos 15 anos atrás, quando ela subiu na carroça com o irmão dele e foi embora sem olhar para trás. Ela era mais nova então. Tinha o rosto cheio de esperança, de sonhos, de vida. Agora, o que restava era só cansaço e culpa, muita culpa. A justiça de Deus, ela murmurou. Só isso. Thomas recuou um passo. O nome dela veio à mente como um eco distante, quase apagado pelo tempo. Eleanor Hayes. A mulher que o irmão dele, Benjamin, tinha amado mais que a própria vida. A mulher que ele tinha seguido até o fim do mundo. A mulher que nunca mais voltou. Mas agora, ela estava ali. E Benjamin não. Eleanor. A voz dele saiu mais baixa do que pretendia. Ela não respondeu. Só olhou para baixo. Para os próprios pés descalços, machucados, sangrando. Thomas engoliu seco. Tinha 1000 perguntas na garganta, mas nenhuma saía. Ele pegou o cobertor que estava pendurado na cadeira da varanda e estendeu para ela, devagar, como quem oferece paz a algo ferido, perigoso, imprevisível. Toma, a noite vai ser fria. Eleanor olhou para o cobertor. Então, algo dentro dela se quebrou. As lágrimas vieram, silenciosas, pesadas, inevitáveis. Ela cobriu o rosto com as mãos e soluçou, o corpo inteiro tremendo. Eu mereço a dor. O cobertor caiu da mão de Thomas. Ele ficou parado ali, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, porque ele reconhecia aquela dor. Conhecia aquele peso. Era o mesmo que ele carregava todos os dias, desde que Benjamin foi embora. Desde que a carta chegou, 3 meses depois, dizendo que o irmão tinha cruzado o véu num tiroteio em alguma cidade esquecida no Arizona. Desde que ele passou a acordar todos os dias, se perguntando se poderia ter feito algo diferente. Se poderia ter impedido Benjamin de ir embora. Se poderia ter salvado o irmão. O que aconteceu, Eleanor? Thomas perguntou, a voz firme, mas com algo quebrando por dentro. Onde está o Benjamin? Ela levantou o rosto e os olhos dela encontraram os dele. E naquele olhar, Thomas viu tudo.
Viu a verdade que ela carregava como uma maldição. Viu o fardo que a tinha trazido de volta. Viu a culpa que não a deixava dormir, não a deixava respirar, não a deixava viver. Ele partiu por minha causa, ela sussurrou. E eu sobrevivi. Thomas sentiu o ar faltar. As palavras dela ecoaram na mente dele como um tiro no silêncio da noite. Ele deu um passo para trás e outro, até encostar na parede da varanda. A carta que ela segurava caiu no chão e o vento a levou alguns centímetros antes de parar. Thomas olhou para a carta. Depois olhou para Eleanor. E então algo dentro dele se moveu. Algo que estava adormecido há 15 anos. Algo que ele achava que tinha morrido junto com Benjamin. Entre, ele disse, a voz rouca. Você não vai esperar a justiça de Deus aqui fora. Não assim. Eleanor balançou a cabeça. Eu não mereço sua bondade. Não é bondade, Thomas respondeu, os olhos fixos nos dela. É o mínimo que eu devo ao Benjamin. E talvez o mínimo que eu devo a mim mesmo. Ela hesitou. O vento soprou mais forte, levantando a poeira ao redor deles. E então, devagar, Eleanor deu um passo em direção à casa. Thomas pegou a carta do chão e olhou para ela. Estava endereçada a ele, com a letra de Benjamin, e estava datada de 15 anos atrás. O coração de Thomas disparou. Ele não sabia se queria abrir aquilo. Não sabia se estava pronto para a verdade, mas enquanto Eleanor entrava na casa, silenciosa como um fantasma, ele soube que não tinha mais escolha. O passado tinha voltado, e dessa vez não ia embora sem respostas. Mas quando ele desdobrou a carta e leu as primeiras linhas, o chão pareceu desabar embaixo dele. Porque o que estava escrito ali mudava tudo, absolutamente tudo. E a pergunta que ficou martelando na cabeça dele foi uma só. Será que Eleanor sabia o que Benjamin tinha escrito naquela carta? Será que ela sabia a verdade que ele tinha guardado até o último suspiro? Ou será que aquela mulher carregava um fardo que nem mesmo precisava carregar? Tá gostando? Então já clica aí embaixo e se inscreve. Você tá vendo do celular, o botão tá aí do lado do seu dedão. É só tocar. Vai, eu espero. A carta tremia na mão de Thomas enquanto ele lia, e cada palavra era como um golpe direto no peito. Benjamin tinha escrito aquilo 3 dias antes de partir. 3 dias antes do tiroteio que o levou. E o que ele dizia ali mudava tudo. Thomas, meu irmão, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E quero que saiba, Eleanor não tem culpa. Nunca teve. Eu a convenci a ir embora comigo. Eu menti para ela. Disse que você tinha me dado sua bênção. Disse que tínhamos futuro. Mas a verdade é que eu estava fugindo. Fugindo de uma dívida que fiz. Fugindo de homens que queriam me ver cruzar o véu. E quando eles me acharam, ela estava lá. Ela viu tudo. E eu fiz a única coisa que podia fazer. Protegi ela. Mandei ela correr. Mandei ela sobreviver. Porque ela merece. Ela sempre mereceu. Se um dia ela voltar, Thomas, não a deixe carregar o peso que é meu. Diga a ela que eu a amei até o fim. E que minha escolha foi minha. Só minha. Thomas fechou os olhos. E as lágrimas vieram. 15 anos. 15 anos ele culpou Eleanor por ter levado o irmão embora. 15 anos ele carregou o rancor, a mágoa, a dor de ter perdido Benjamin. E agora ele sabia a verdade. Benjamin tinha escolhido, tinha mentido, tinha arrastado Eleanor para dentro de um inferno que não era dela. E ela sobreviveu e passou 15 anos se culpando por isso. Thomas entrou na casa. Eleanor estava sentada no chão da sala, encostada na parede, com os joelhos dobrados contra o peito. Ela não olhou para ele quando ele entrou. Só ficou ali, perdida em algum lugar distante, escuro, onde ele não podia alcançar. Eleanor, Thomas chamou, a voz suave. Ela não respondeu. Ele se ajoelhou na frente dela e estendeu a carta. Leia. Ela balançou a cabeça. Eu não posso. Precisa, Thomas insistiu. Porque você está carregando um fardo que não é seu. Eleanor finalmente olhou para ele
e os olhos dela estavam vazios, como se a luz que um dia existiu ali tivesse se apagado para sempre. Ele partiu por minha causa, eu vi, eu estava lá. Eu podia ter feito algo, podia ter... Não! Thomas cortou firme. Você não podia, e o Benjamin sabia disso. Ele escreveu essa carta 3 dias antes. Ele sabia que aqueles homens iam atrás dele. Ele sabia que ia acabar daquele jeito, e ele escolheu te proteger. Escolheu te mandar embora. Escolheu te dar uma chance de viver. As palavras dele pairaram no ar, pesadas, inevitáveis. Eleanor pegou a carta com as mãos tremendo. Leu devagar, cada palavra como uma faca abrindo a ferida antiga, mas também como uma luz começando a entrar. Quando terminou, ela largou a carta no chão e cobriu o rosto com as mãos. Mas dessa vez, o choro era diferente. Não era desespero. Era alívio. Era libertação. Ele me amou, ela sussurrou entre os soluços. Mesmo no fim, ele me amou. Sim, Thomas disse, a voz embargada. E ele te libertou. Agora você precisa aceitar isso. Eleanor olhou para ele, e pela primeira vez desde que chegou, havia algo nos olhos dela além de dor. Havia esperança. Pequena, frágil, mas viva. Por que você está fazendo isso? Por que você está me ajudando? Thomas respirou fundo. Porque eu também carreguei culpa. 15 anos achando que eu podia ter impedido ele de ir embora. 15 anos me culpando por não ter sido um irmão melhor. Mas a verdade é, a gente não pode controlar as escolhas dos outros. Só pode honrar a memória deles e seguir em frente. Ele estendeu a mão para ela. Eleanor olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. E devagar, com medo, mas com coragem, ela segurou a mão dele. Thomas a ajudou a se levantar. Ela estava fraca. Cansada, mas ainda de pé, ainda viva. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Thomas disse. Não como penitência, mas como recomeço. Eleanor balançou a cabeça, as lágrimas ainda escorrendo. Eu não sei se consigo recomeçar. Ninguém sabe, Thomas respondeu com um meio sorriso triste. A gente só tenta. Um dia de cada vez. Nos dias que se seguiram, algo mudou no rancho de Thomas Callahan. Eleanor começou a ajudar nas tarefas, devagar, com cuidado, como quem reaprende a viver. Ela cuidava da horta, alimentava as galinhas, consertava as cercas, e Thomas começou a falar sobre Benjamin, não com dor, mas com carinho, com saudade, com gratidão por ter tido um irmão que, mesmo com todos os erros, tinha amado de verdade. Uma noite, sentados na varanda sob o céu estrelado, Eleanor olhou para o horizonte e disse: Eu acho que ele estaria feliz em saber que a gente se encontrou. Thomas assentiu. Eu acho que sim. Eu acho que ele queria isso. Que a gente se ajudasse, que a gente se curasse. Eleanor sorriu. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que Thomas viu nela desde que ela voltou. E naquele sorriso ele viu o futuro. Viu a possibilidade de algo novo, algo bom, algo que honrasse a memória de Benjamin sem ser preso a ela. Obrigada, Eleanor sussurrou, por me dar uma segunda chance. Obrigada, Thomas respondeu, por me lembrar que ainda há esperança. E foi assim que, sob o céu estrelado do Texas, 2 corações feridos encontraram um ao outro. A culpa ainda estava lá, mas agora era menor, mais leve, suportável. Porque eles tinham aprendido que perdão não é esquecer, é aceitar, honrar e seguir em frente. A terra era dura, a vida era difícil, mas juntos eles construíram algo mais forte que qualquer tempestade. Porque no fim, não importa quantas vezes você caia, o que importa é que você se levante, limpe a poeira e continue caminhando. E naquele rancho perdido no meio do deserto, eles encontraram o que achavam que tinham perdido para sempre: paz, perdão e a certeza de que o amanhã sempre pode ser melhor que o ontem. A culpa que carregavam virou força, a dor virou sabedoria, e o passado finalmente deixou de ser uma prisão e se tornou apenas parte do caminho. Porque no Oeste, a justiça nem sempre vem dos homens.
Às vezes, ela vem de dentro, quando você aprende a perdoar a si mesmo e a honrar aqueles que partiram antes de você. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é raridade na internet. Agora só falta uma coisa: se inscrever. Não custa nada para você, mas para mim vale muito. E assim o YouTube te entrega os próximos vídeos na hora, sem esforço. Fechado?